Olá, meu povo, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Renê Moreno aqui do canal Peãocast. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. Vamos falar hoje sobre uma tendência de mercado. Vamos entender um novo segmento, geomarketing, o mercado pelo olhar da geografia. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Ela que é especialista, ela que é uma mestre em geografia, vai compartilhar com a gente a experiência. A Aline já chegou. Vamos ouvi-la. E se você ainda não é conectado ainda com o canal do Peoncast no YouTube, se inscreva e apoie os nossos afiliados. Temos aqui a Estro Fértil, onde você pode comprar seu adubo para sua plantação, aí para sua propriedade. Temos a Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que você compra pelo site do Magazine Luiza, Magazine Educar, tudo fica, tirando os impostos, todas as comissões são destinadas para apoiar as crianças das escolas públicas. Apoie o nosso projeto, apoie os nossos afiliados e seja bem-vindo e bem-vinda. Entender o que é geomarketing e mercado pelo olhar da geografia. Bora lá. Olá, Aline, boa noite. Oi, boa noite. Eu acho que a sua câmera precisa se virar. Ah, virou. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Renê, pelo convite. Você me ouve bem, me vê bem? Sim? Fabuloso. Aline, conta pra gente, que cidade você está falando? Bom, eu estou falando de Cedral, uma cidade do interior paulista, que é bem próxima a São José do Rio Preto. Fabuloso, muito bom. Queria que você contasse um pouquinho da onde a Aline veio, aonde ela está, para onde ela vai, e aí a gente entra no tema propriamente dito, que me parece ser um tema novo para mim. Não sei se é novo para todo mundo, mas pelo menos geomarketing é algo bastante novo. Mais uma vez, seja bem-vindo, o chapéu é seu. Obrigada, Renê. Bom, meu nome é Aline Coimbra, eu sou formada em Geografia, sou licenciada e bacharel pela Geografia de Unesp de Presidente Prudente, e lá também eu fiz meu mestrado, né? Então, eu cursei o mestrado e o porquê que eu fiz geografia, né? Assim, o pessoal fica perguntando: nossa, mas você é professora? Bom, não, eu não sou professora. Nunca tive a oportunidade de lecionar, né? No caso, dando aula em escola pública ou particular, ou até mesmo faculdade. Mas eu escolhi a geografia, foi de certo modo, eu caí de paraquedas, né? Então, eu gostava um pouco da temática, a finalização lá do colegial, a gente nunca sabe muito bem o que vai fazer. E eu ganhei uma bolsa de estudo no final do terceiro colegial para fazer um cursinho, então eu me interessei bastante pela temática e resolvi prestar geografia. Então eu fiz geografia lá na Unesp de Presidente Prudente. E no início, é, os temas são muito vagos, né? Como toda faculdade, a gente não se adapta, mas a partir do segundo, terceiro ano da faculdade, eu pude ter uma iniciação científica, né? Perfeito. Contato com a pesquisa e que foi algo que eu gostei muito, né? Foi algo que me chamou bastante atenção. Você ser pesquisador, você ter uma temática de pesquisa, ir lá fazer as atividades, procurar dados, escrever os relatórios, entregar um projeto depois do final, né, que dura geralmente um ano, mas pode ser renovado. Então, esse lado da pesquisa me atraiu muito. E então, por que que eu faço geografia hoje? O pontapé foi a pesquisa e hoje eu sou uma pesquisadora, né? Além de ser uma geógrafa atuante, eu sou uma pesquisadora. E o porquê do geomarketing? Onde que eu consegui, o que me direcionou para trabalhar com isso, né? Uma temática diferente, que muita gente nem sabe o que é de fato, né? O geomarketing em si, ou também um segmento que eu atuo, que é inteligência de mercado, né? O que eu faço?
Então, como eu mencionei a pesquisa, né, que começou lá no meio da minha faculdade, e isso se prolongou com o mestrado, lá eu fazia uma análise de mercado imobiliário. Então, como que a geografia faz uma análise de mercado imobiliário, né? A gente analisa o território ou então as cidades, que é o nosso foco de estudo, né? No caso, eu estudava duas cidades do interior de São Paulo e a gente cruzava dados de anúncios imobiliários. E a gente Perfeito. analisava não somente os anúncios, mas onde eles estavam localizados, né? Os anúncios, quando a gente pega os classificados de jornais, tem bairros, tem a localização onde que ele está sendo ofertado. Então, a geografia usa essas informações com a localização e toda a estrutura intraurbana de uma cidade, né? A gente sabe que tem as avenidas, tem os bairros, às vezes, com rendimento exclusivo para uma parcela da população mais alta, tem alguns que são destinados para a população de mais baixa renda, tem os programas habitacionais, que eles existem desde a década de 90, né? Que a gente lembra muito bem das Coabs, e com Minha Casa Minha Vida também nos últimos anos, que foi algo que explodiu isso no Expandiu Brasil. bastante. Então, a partir daquela análise que eu fiz no meu mestrado, né, entendendo tudo isso, né, pelo segmento do mercado imobiliário, é como se a gente fizesse uma investigação. Então, o João Marti, ele é muito disso, de criar investigação, de ver tendências de mercado em diferentes segmentos. Então, como eu fiz essa análise no meu mestrado, eu tive contato com algumas pessoas, né? A gente faz muito contatos de eventos, enfim, de várias atividades que a gente desenvolve ao longo dos meses lá que O eles estão. network é constante. Sim, e é fundamental, não só para quem está no meio acadêmico, né, que isso é um pouco Sim. comum com as temáticas de estudo, para eventos, palestras, mas no mercado de trabalho também é muito importante isso, você construir as suas redes. Aí foi a partir daí que eu tive contato na minha própria pesquisa de mestrado com uma empresa que fazia um estudo ligados a Geomart, que fazia estudos de inteligência de mercado, aqui em São José do Rio Preto, que eu não tinha. Isso é muito voltado principalmente para São Paulo, né? São Paulo capitais, É grandes mais centros comum. urbanos, Rio de Janeiro, Salvador, isso é um pouco comum. Mas para o interior, geralmente é bem escasso. E como eu tive contato com essa empresa, ela sempre me chamou um pouco a atenção. E como eu tive sempre um perfil um pouco mais mercadológico, né? Até alguns professores meus já falavam que você precisa atuar no mercado de trabalho, sair um pouco do acadêmico, você tem um perfil para isso. Então, eu era um certo interesse que eu tinha, assim que finalizasse o mestrado e trabalhar com isso, e não dar sequência num doutorado, né? Aí, eu finalizando a minha qualificação de mestrado, no mês seguinte apareceu a vaga para assistente de pesquisas na empresa que eu trabalhei até no mês passado por 3 anos, Fabuloso. chamada GS Ciência do Consumo. E foi por meio de um colega de faculdade que também trabalha lá, ele ainda trabalha lá, que essa ponte aconteceu. Então, quando eu comecei a trabalhar lá, era muito trabalho, né? Sempre é muito trabalho para quando você está iniciando. E eu não tinha experiência, né, de trabalho, foi meu primeiro emprego, de certa forma. E eu atuava, o olhar da geografia, trabalhando como assistente de pesquisa, e posteriormente que eu fui analista de pesquisas, né? Trabalhando com o João Marte, era levar o olhar do que eu tinha aprendido na graduação. Então, quando eu fazia as minhas pesquisas,
Eu chegava na cidade, aí eu já entendia um pouco como que era a organização da cidade. Eu já identificava onde estavam os condomínios, onde estavam os programas habitacionais. E isso foi importante porque, além de eu captar os dados que eram necessários, né, para os levantamentos das pesquisas, que eram voltados principalmente para o segmento de supermercados, Tá, atacadistas, varejistas, ou até mesmo farmácias e lojas de cosméticos, né? Depois, posteriormente, que também a gente fazia esse tipo de estudo. Quando eu chegava lá, eu identificava algumas coisas que eram fundamentais para a gente fazer os estudos, porque o geomarketing, a inteligência de mercado na empresa que eu trabalhava, era principalmente varejistas e atacadistas que tinham uma certa estrutura, já tinham muitas lojas, né? Uma consolidação no mercado e eles buscavam uma assertividade maior na hora de abrir mais lojas na própria rede deles. Então, perfeito. ele nesse momento ele já tem uma certa saturação, né? A gente sabe que tem muitos supermercados, muitas farmácias aí no interior das cidades, e hoje você ter uma localização mais assertiva, você identificar os melhores locais, e se aquele local que você tem ofertado, né, um terreno, me ofertaram um terreno e eu vou ver se aquilo ali é viável, né? Aquele ponto é viável, é muito rentável, porque se você coloca no lugar errado, você faz toda uma infraestrutura para aquilo ali e não é legal, você perde dinheiro, né? E a gente sabe Perfeito. que hoje, nesse momento, não é muito interessante. Então pode-se dizer que os clientes, os seus clientes hoje, são clientes de médio, grande porte e pessoas que já estão com uma certa estabilidade no mercado, já tem uma certa marca e eles estão querendo ampliar. Seria esse o perfil ou também um iniciante? Isso requer, lógico, um investimento, eu imagino que seja um investimento alto, talvez, né, dependendo para que tipo de empresa, mas alguém iniciante também é interessante, mesmo que, vamos falar, que o investimento seja alto, é interessante que ele também faça esse tipo de estudo, investimento, é um serviço que você presta? É mais voltado principalmente para o médio e para o grande investidor, né? Perfeito. Um varejista. Mas a gente fez também para menores. Mas assim, foram pouquíssimos casos que era a primeira loja, né? Ah, Ele já tinha uma ou duas, seja no município, ou então no município uma e no município vizinho outra. Ele queria aumentar um pouquinho mais a abrangência ali na região. Mas era mais esse perfil, porque de certa forma esse tipo de estudo ele acaba sendo um pouquinho mais caro, né? Por conta da grandiosidade de dados que a gente trabalha sim. e porque precisa também realizar pesquisa em campo, tem viagem, tem tudo isso, né? Que é muito importante. Aline, uma curiosidade. Para uma empresa que vai abrir um supermercado ou até uma farmácia, qual o período para você entregar um projeto pronto para que ele possa, sei lá, decidir se vai ou não abrir naquele ponto? Qual é o período que você precisa? Existe um prazo estipulado por você ou estipulado pelo cliente? É que assim, o cliente ele sempre quer no menor prazo, né? Perfeito. Precisa ele ter um tempo de investimento, às vezes o próprio a localização do terreno está em negociação com mais pessoas. Então, geralmente uma pesquisa bem rápida para ser realizada gira em torno de uns 20 dias, 30 dias no máximo. Ah, perfeito. Eu achei até que fosse mais longo o processo, né? 30 dias você consegue entregar algo já relativamente pronto para uma pessoa decidir se ela quer ou não investir naquele ponto. Isso mesmo. Aline, os próximos 5 anos, o que o futuro Aline espera ali? Ela vai fazer um doutorado, ela pensa em
expandir seus negócios como a sua própria empresa? O que o futuro? E no ponto de vista também do segmento hoje, a decisão foi uma decisão assertiva? Escolher a geografia hoje, olhando esse cenário? Olha, Renê, para os próximos 5 anos, eu não me imaginava, né, há um pouco mais de 3 anos trabalhando com isso. Ah, É algo que eu gosto muito, assim, todo mundo das oportunidades que eu tive de conversar a respeito, de cursos que eu dei recentemente, de outras participações em redes sociais que aconteceram nos últimos meses, o pessoal fala, olha, você gosta muito do que você faz. E isso já é algo que me deixa muito feliz, porque quando eu finalizei o mestrado, eu já não estava muito satisfeita com o que eu estava fazendo, e eu estava um tanto quanto perdida. E entendi. hoje, neste momento, já é algo que, assim, eu sei o que eu faço, né? Eu sei que eu faço de forma legal, que tem qualidade, que a gente sabe também que não adianta fazer um estudo e não passar a credibilidade, né? O cliente ele sempre busca muito isso, e a gente sabe que o nosso trabalho é de boa qualidade. E nos próximos anos, como por exemplo, igual eu citei, que no último mês eu até mudei de trabalho, né? Eu fui para outro segmento, não deixei de fazer já o marketing da inteligência de mercado, eu só me intensifiquei ainda mais nisso tudo porque eu fui para o segmento que eu estudei no meu mestrado, que é de mercado imobiliário e vendas de Imobiliário. imóveis. E o que eu vejo nos próximos anos é me consolidar também nessa temática, né? Que é uma temática nova, assim, não que eu não tenha estudado, mas que eu estou trabalhando e já é um pouco diferente do que eu já fazia nos últimos 3 anos. E, Perfeito. e o que eu pretendo intensificar ainda mais o que eu já iniciei agora também, em fazer mais cursos, principalmente voltados para pessoal que está na faculdade, que está fazendo geografia e que às vezes também se sente um pouco perdido porque não quer ter somente a opção de dar aula Sim, e às vezes não tem essa formação sabendo que o mercado tem espaço para esse profissional, né? E que é muito buscado atualmente. A gente vê que tem empresas em São Paulo, até mesmo muito o varejo, até mesmo a indústria, né? Se a gente for pensar empresas grandes como Coca-Cola, o iFood, por exemplo, que bombou agora com a Covid, né? sim, Que a gente não tinha opção sem ser, principalmente nas cidades onde ele tem a opção do iFood, né? Todo mundo solicitava pelo iFood e ali a gente tem espaço para atuar, porque é criar inteligência de onde por exemplo, os restaurantes eles seriam atendidos a que tempo o iFood conseguia levar seu produto com qualidade. Então, tem muita área que a gente pode atuar. Então, esse é meu foco para os próximos anos, fazer esse tipo de curso, né? E, de certa forma, dar um retorno também. Porque como eu estudei em escola pública, eu tive bolsa, dar um retorno também para a para a sociedade, de sociedade. alguma forma, né? Auxiliando essas pessoas, esses alunos que estão se formando, Fabuloso escutar isso. poder atuar, entendeu? Parabéns, eu adorei ouvir você falar sobre isso, porque é uma forma de. Não é a. Eu escutei alguém falando outro dia assim: eu não sou. Aquela pessoa não é que ela não teve sorte de não fazer. Eu que tive sorte de fazer e tenho obrigação de contribuir com quem não teve a sorte, né? É uma frase que ele falou, uma frase de efeito, e eu acho que é isso. Nós que tivemos a oportunidade de fazer, seja qual foi a escola, porque eu também sou aluno de escola pública, dar a nossa parcela para a sociedade de volta, né? Isso é fabuloso. Aline, hoje, ouvindo você falando do iFood, e me parece que é uma tendência também essa preocupação
principalmente de segmentos de comércio de alimentos, pensar nessa forma de atendimento? Você acha que, mesmo que o contato volte, né, as pessoas gostam de ter contato, nós gostamos de gente, né, aqui principalmente o brasileiro gosta de contato e tal, mas você acha que é tendência ter esse tipo de atendimento mais à distância mesmo? Sim, eu acho que isso vai se manter, porque no início foi a única forma, né, de como a gente tinha ali no momento. Mas a gente já vinha percebendo que isso estava se intensificando e os novos modos de consumir eles estão mudando de certa forma rápido, Muito rápido. principalmente com os aplicativos de celular. E as pessoas acabam dando prioridade, às vezes, de um conforto de estar em casa, do que às vezes ficar ali no trânsito, ou então de ir num lugar que tem que ficar esperando. Então, isso veio para agregar algumas coisas que já estavam acontecendo. E também o cliente ele acaba ficando um pouco mais criterioso. Se Criterioso. pensar hoje, por exemplo, o consumo de bebida, a diversidade de cervejas artesanais e tipos de cerveja que tem no mercado, é, de alimentos também, até mesmo no segmento fitness, né, que cresceu muito, ou então o ramo pet também, nos últimos anos explodiu. E as pessoas gostam de coisas um pouco mais diferentes e com qualidade, e hoje acabam até mesmo investindo mais dinheiro em certas coisas do que se investia antes, né? Então, o perfil do público hoje muda muito e você precisa estar acompanhando para você não perder cliente, para você não perder faturamento. Por exemplo, hoje no trabalho que eu estou atuando, que é na GVI Rodobens, uma empresa do ramo imobiliário que vende e oferta imóveis Sim. localizado também no interior de São Paulo, né, São José do Rio Preto, porém a gente tem imóveis espalhados pelo Brasil todo. Até se quem tiver interesse, assim, gosta de seguir formações de decoração de casa, ideias todos esses tipos de coisas internas, às vezes até de cozinha, segue lá o Instagram deles, Rodobem GVI, eles dão dicas semanalmente desse tipo de coisa. E a Fabuloso, gente vou lá seguir. que o público, até para compra de imóveis, está muito criterioso. Eles analisam se tem, às vezes, uma academia climatizada, quantas vagas de estacionamento tem, se está próximo ao supermercado, se está próximo a uma avenida. Então, todo o ramo, se a gente for parar para pensar, tem isso, sabe? Eu E acho uma. que Pode falar. não, eu acesso à informação passa a fazer com que o consumidor, no modo geral, tenha opção, né, de buscar isso. Talvez ele até não tinha o critério, mas começa a perceber que outras pessoas buscam por alguns outros serviços, igual você falou, estacionamento, facilidade de acesso, e naturalmente a pessoa também vai subindo a régua, né, do ponto de vista de critérios, igual você colocou. Então, eu imagino que em todos os ramos, eu acho que a gente está passando por isso. Você falou de aplicativo de celular, eu acho que esse ano pode-se dizer que muita gente que não tinha tanta dedicação aos aplicativos, ou porque achava que era difícil, ou porque também sempre buscava outras opções. Eu acho que uma geração ali mais jovem já estava muito conectada. Mas, por exemplo, quantas lives você fez esse ano? Bom, eu fiz, vamos se dizer, duas. Nunca pensei Duas. em ter feito elas. Ah, legal. Porque assim, muita gente que nunca fez começou a fazer. Muita gente que não comprou pelo iFood começou a usar. Então a gente entendeu que a gente também foi meio empurrado para a tecnologia para que a gente pudesse sobreviver. E eu acho que hoje ela já faz mais parte. Hoje acelerou talvez 5, 10 anos, coisa que a gente ia demorar para fazer daqui 5, 10 anos e acabou fazendo esse ano, né? Sim, e o home office também.
Era algo que assim as empresas pensavam futuramente acontecer e que de uma hora para outra era a única opção, né? Tanto que Perfeito. desde março eu estou de home office, continuo e a previsão E é nem de deixou e nem por isso deixou de produzir. não, e foi a produção até aumentou para praticamente todo mundo. Lógico, teve alguns momentos de queda, né, de certa instabilidade, Sim. mas em alguns meses, os últimos meses mesmo, o trabalho só duplicou a quantidade. E a facilidade, assim, de certa forma, a economia que a gente faz, de tempo de deslocamento, o almoço que você faz em casa, não precisa ir até um estabelecimento, você acaba tendo certas é, regalias, né? Vamos se dizer, que está na sua casa, mas também o expediente acaba se prolongando, né? Porque você está em casa, você pode ficar um tempinho a mais das 18 horas. Então, alguns novos hábitos também mudaram, né? Se passou a fazer academia em casa, pagou um personal pelo aplicativo, enfim. Vamos falar, a nossa vida realmente mudou e muito nesse ano de 2020. A gente fez coisas que talvez iria demorar, talvez 3 anos, 5 anos, vai saber, né? Aline, nós já chegamos a 30 minutos, só para você ter uma ideia, ou Uhum, quase 30 minutos. Passou rapidinho. sim, E eu queria convidar você para a gente entrar no nosso quadro Contadores de Histórias e depois a gente vem para o final para você fazer as considerações finais. Pode ser assim? pode ser. Tá bom? Então diga lá 3 palavras aleatórias, por favor. Meu Deus, que difícil, assim. Você anota aí, tá? Sim. Mercado imobiliário, Mercado imobiliário, varejo e geografia. varejo. Você anotou aí? Ah, Para não esquecer? tem um papel aqui agora. Ah, tá sim. Sim. Mercado imobiliário, varejo, geografia. Anote as minhas duas. Você consegue anotar aí? Oi, oi, voltou. Sim. Anota aí, asfalto Nossa. As- e mapa. Mapa. São duas minhas. Então é mercado imobiliário, varejo, geografia, asfalto e mapa, beleza? Sim. Então é assim que funciona, Aline. Você coloca essas 5 palavras no balaio, mistura essas palavras para construir uma história. Toda a história começa com Era uma vez. Você misturando se cria essa história. No momento oportuno, você me passa a história. Eu continuo a história em cima da sua história. Devolvo para você e você finaliza a história. Tudo isso em 1 minuto. Oi, Neuzinha, obrigado. Asfalto e mapa, é isso aí. A Neuza, obrigado. Um beijo no coração, Neuza. A Neuza ajudou a gente escrevendo as palavras ali. Alguma dúvida, Aline? Tá tudo bem aí? Eu quero ver como que eu vou juntar tudo isso, né? Bom, então, com vocês, ela que é apaixonada por geografia, diretamente da cidade de. Esqueci o nome da cidade. Oi? Cedral. Cedral, para o mundo, era uma vez. É com você. Precisa ser na ordem? Não, não precisa, não. Mistura o jeito que você quiser. Bom, que difícil. Era uma Ah, vez. Vamos lá. era uma vez uma pessoa que estava fazendo geografia e de paraquedas ela precisou fazer um mapa. Mas o mapa precisava representar a rua em que ela morava. Então, ela começou desenhando o asfalto, as casas e de uma hora para outra
Ela pensou, ixi, que difícil. Ela Ela pensou, pensou, ela pensou, por que não construir uma grande cidade, uma cidade sustentável, onde eu vou criar o meu mercado imobiliário e eu mesmo vou comercializar. Eu vou fazer o varejo desse trabalho, vou levar isso e vou fazer de uma cidade exemplo. Até porque 2020 foi um ano que mostrou que a gente precisa ser solidário e a gente precisa saber sobreviver com nossos próprios recursos. E ela fez um asfalto inteligente, um asfalto ecológico, e ela fez isso um grande mapa e ela colocou isso como referência para o planeta. E ela foi visitada por estrangeiros que se interessaram em levar o seu projeto para outros países, querendo ampliar essa visão de uma pessoa que diz que caiu de paraquedas. Mas sim, com certeza isso estava já previsto no seu DNA, na sua projeção de vida, na sua intuição, na sua mais profunda alma, algo para transformar o planeta com seu conhecimento e com a sua vontade de servir a humanidade. oi, quê? Que Hum, que talvez aí ela começasse a plantar uma semente de um mundo melhor e que ajudasse as próximas, as próximas, gerações? as próximas gerações. Bom, acho que é isso. Renê, você foi muito bom. Senhoras e senhores, uma salva de palmas e coraçõezinhos para a Aline. Que linda história! Nossa, uma boa história mesmo. Foi lindo, não foi? Uhum, dá Dá, até um apertozinho, né? A gente dá um gelinho acreditar. na barriga, né? Uhum. É bom esse gelinho na barriga. Tem que ser com aventura ou sem aventura, com emoção ou sem emoção. Tem que ter emoção. É, tem uns amigos meus que eles parafraseiam uma professora nossa, que ela dizia assim: se você tem frio na barriga, é porque você tem juízo. Porque quem não tem juízo não tem frio na barriga, não tem aquele receio de o que eu vou fazer, se tá certo, se não tá. Então é sempre bom ter um friozinho na barriga, né? Dá uma Ah, emoção. eu gostei de saber disso. Eu também acho isso. Eu acho que o dia que eu perdi o frio da barriga para alguma coisa da minha vida, é sinal que precisa ser revisto algumas coisas, né? Eu acho que tem que ser revisto aquilo lá, né? Aline, eu gostaria que você fizesse a consideração final e deixasse seus contatos, pessoas que vão assistir a gente. Hoje, algumas pessoas estão assistindo a gente ao vivo, outras vão assistir daqui uma semana, daqui um ano, daqui talvez 100 anos, a gente não sabe, né? A dimensão disso. E a gente está fazendo história 2020, participar desse momento, a gente se conectou, agradecer o Rodolfo, que a gente se conheceu via o Rodolfo, né? Então, as conexões virtuais que nos aprofundando nas nossas amizades. Então, mais uma vez, faça as suas considerações finais, deixe os seus contatos e obrigado. Sim, eu gostaria de agradecer o Rodolfo. Ele fala que ele é meu promotor, ele fica levando meu nome para todo lugar, falando que eu sou a menina do geomarketing. Então, Isso. desde já é um agradecimento ao Rodolfo. Agradeço você também a oportunidade, né? Demoramos um pouquinho para marcar essa live, mas é sempre bom a gente divulgar umas temáticas novas, ter essa ideia do empreendedorismo também, né? Que é muito importante. E bom, quem quiser me adicionar nas redes sociais, no Instagram, de vez em quando eu acabo publicando algumas coisas relacionadas ao meu trabalho, né? Aline F. Coimbra. E Perfeito. principalmente no LinkedIn, que assim, não sei se todo mundo tem contato com o LinkedIn, mas é uma ferramenta muito importante que abre muitas oportunidades no ramo de trabalho. Lá você consegue seguir pessoas que falam de coisas que tá ligada ao seu trabalho ou coisas que te interessam também de certa forma, né? E meu LinkedIn também é Aline Coimbra. E Perfeito. eu estou à disposição se alguém que é da geografia, se não é da geografia também, de conhecer um pouco mais desse trabalho, né?
que hoje está muito importante no mercado. E eu fico muito contente de estar aqui participando, de falar um pouquinho. Fabuloso. E Então tá bom. Gente, agradecer você que acompanha a gente ao vivo, deixar um recado para todo mundo que deixou às vezes ali alguma pergunta ou até um reconhecimento para a Aline, que infelizmente na hora que for salvar a live, é automático, são canceladas todas as perguntas ou todos os comentários. Então você que está acompanhando aqui o Peoncast ou qualquer outra live, em qualquer outro momento, lembre-se que são deletados os comentários e as perguntas. Aí às vezes o convidado não consegue interagir com você e a responder as perguntas. Então, eu convido você que está nos acompanhando a entrar ali no IGTV, que a live vai ficar salva, para fazer o comentário, adicionar a Aline, até chamá-la para poder conversar e deixar a pergunta para que ela possa interagir, tá bom? Então, um beijo no coração, quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou e se você não compartilhar essa live ou esse podcast, né, com a sua rede de contatos, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Um beijo no coração, uma boa noite para todo mundo. Tchau, Aline. boa noite, tchau, Renê. Tchau, tchau.